Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da SBTMO, com o apoio educacional da Takeda. Hoje nós vamos apresentar o webinar sobre o que os serviços de TMO brasileiros e europeus têm aprendido na prática, relatos de experiências na época de Covid. Para esta apresentação, nós temos o prazer de apresentar aqui o nosso convidado, o Dr. Nikolaus Kruger, que é diretor do European Bone Marrow Transplantation, do University Medical Center Hamburg-Eppendorf, na Alemanha. Ele também é presidente do grupo de trabalho alemão sobre células-tronco e membro de diferentes conselhos editoriais como Blood, Hematológica e BMT. Ele também é membro dos comitês científicos do IHA, da European School of Hematology e também do ESH. O professor Kruger publicou extensivamente em sua área de especialização e contribuiu com mais de 650 publicações em revistas especializadas como New England Journal of Medicine e Lancet. Temos também o Dr. Fernando Barroso, que é diretor da SBTMO, hematologista, chefe da equipe de transplante do Hospital Universitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará, professor de transplante de medula óssea da mesma instituição e coordenador da residência médica e de hematologia em TMO do Hospital Universitário Walter Cantídio. Recebemos também novamente a doutora Clarice Machado, que esteve conosco também em nosso primeiro webinar. Ela é pesquisadora sênior do Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical da USP, pesquisadora do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutora Clarice também é coordenadora do Programa de Infecções em TCTH do Serviço de TMO da Fundação Amaral Carvalho de Jaú. Lembramos a todos que temos uma página especial no site da SBTMO com todas as informações, recomendações, pareceres e estudos sobre Covid. Está disponível em nosso site. Convidamos a todos também para se inscreverem em nosso congresso SBTMO 2020, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de outubro. Desejamos a todos um ótimo webinar, pedimos a todos que, caso queiram enviar as suas perguntas, mandem as suas perguntas através do nosso chat. Ao final das apresentações, elas serão respondidas pelos nossos palestrantes. I wish I could say thank you to Professor Nikolaus Kruger. It's a honor to have you here, sharing your experiences and your wisdom. Thank you very much. Deixo agora a palavra com o Dr. Fernando Barroso. Um bom webinar a todos. Olá, em nome da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, eu quero agradecer a todos pela participação, especialmente ao Dr. Kruger e à doutora Clarice, on behalf of Bone Marrow, Brazilian Bone Marrow Society of Bone Marrow Transplantation. We are so thankful to Dr. Kruger and Dr. Clarice for the participation in this webinar. Eu irei iniciar com a apresentação. O tema da nossa conversa vai ser sobre qual a experiência, qual o aprendizado na prática que os serviços europeus e brasileiros tiveram nesse período da pandemia. Como eu coloquei, inicialmente esse estudo foi submetido por 2 vezes, em maio e em junho, com 60% de respostas, e esses centros nos responderam sobre o seu funcionamento. Então, no mês de maio, nós tínhamos em torno de 12% dos centros com 100% de funcionamento, dentre esses, 28% com 75% de funcionamento e 50% dos centros com 50% de funcionamento, 30% desses centros. Já em junho, o cenário muda de que tal forma? Nós tivemos uma redução desse funcionamento de 100%, mas tem uma boa notícia, que é o processo de adaptação. Nós entendemos que os centros começaram a ter, com relação, principalmente, um maior número de centros funcionando em 50%, que é 43%, e também um incremento dos centros que tinham um funcionamento de 75%, um aumento de 7% nesse percentual. Outra questão que a gente acredita que foi muito importante, muito decisiva no funcionamento dos centros, está sendo decisiva, são as orientações que vêm sendo
dadas pelos órgãos, tanto internacionais como os órgãos nacionais. E nós fizemos uma pergunta se esses centros estavam seguindo recomendações das sociedades médicas. Nós tivemos 100% dos centros dizendo que sim. Houve um maior número de centros seguindo as recomendações, tanto em maio como em junho, da Sociedade Brasileira de Transplante, como do Grupo Europeu de Transplante. E nesse ponto a gente queria fazer um agradecimento de público à doutora Clarice pela parceria e pela elaboração dessas recomendações que ela vem fazendo de forma continuada. Outra questão muito importante era sobre a questão da disponibilidade dos exames de PCR para a COVID para os pacientes. Houve uma grande discussão sobre, primeiro, se isso era essencial, segundo, sobre o acesso a esse tipo de exame, mas desde maio, na verdade, nós já tínhamos 88% dos centros com acesso ao PCR, tanto para o doador como para o paciente, mas nós tínhamos aí um percentual de 11% dos centros que não realizavam ou não tinham acesso a esse exame no pré-transplante. Em junho, a situação se mantém semelhante e, na verdade, parece que há um percentual realmente de dificuldade. Isso é muito interessante, porque ele está muito atrelado ao momento em que cada cidade está vivendo, em termos de priorização na realização de PCR para pacientes que estão sintomáticos e não para aqueles pacientes que vão fazer procedimentos eletivos. Nos que estavam realizando, nós perguntamos quais eram as dificuldades que esses centros obtinham, e as dificuldades são as mesmas, principalmente o tempo da liberação do resultado do exame e a coleta do exame. É surpreendente, existem alguns locais, alguns hospitais, e que não existe um local adequado para coletar o exame. O exame existe, mas tem uma dificuldade na coleta do exame, no local adequado. Então, esse é um aspecto importante que a gente precisa relatar. Uma outra questão era com relação ao impacto dos pacientes que estavam no seu transplante, na vigência do seu transplante, e que desenvolveram a COVID-19 durante o seu transplante. Então, em maio, esse percentual ele era de 16%. Porém, em junho, ele já foi um pouco maior, 23%, com um incremento de 7%, mostrando que, a despeito desse cuidado que nós estamos tendo em fazer o exame previamente, esses pacientes podem desenvolver. Nós mesmo, na nossa unidade, tivemos 2 casos de pacientes que foram testados previamente, eram negativos, e que desenvolveram no intratransplante. E aí ficam todos os questionamentos da contaminação dentro da unidade, se isso é através de nós, os profissionais de saúde, ou se esses indivíduos eram pré-sintomáticos ou assintomáticos quando internaram. E outra questão muito interessante é com relação ao pós-transplante. Em maio, nós tínhamos 32% dos pacientes infectados pós-transplante. Mas em junho, nós tivemos quase a metade dos pacientes transplantados, dos centros relataram, quase a metade desses centros relatavam contaminação de pacientes no pós-transplante, exatamente no momento em que esses pacientes retornam para suas residências, e nós sabemos de todas as dificuldades, os aspectos da questão do isolamento que nós temos no nosso país em função das questões sanitárias e da dificuldade realmente de se ter isolamento em determinados locais, dependendo da moradia do indivíduo. Com relação aos casos positivos, uma outra questão era sobre manutenção ou não dos imunossupressores. Então, em maio, mais ou menos no começo da pandemia, março, abril, maio, houve uma grande discussão e houve uma publicação do grupo da Lombardia, principalmente no transplante hepático, em que eles relataram que tinham observado uma melhora
dos pacientes que estavam usando imunossupressores transplantados hepáticos, e houve uma discussão se isso, na verdade, poderia interferir de maneira benéfica para uma boa evolução dos nossos pacientes. Então, observem que, em maio, 58% dos centros relataram que estavam mantendo a sua imunossupressão. Porém, 24% relatavam uma diminuição da imunossupressão. Só que, quando a gente analisa o cenário em junho, nós observamos uma redução dessa manutenção da imunossupressão e o surgimento de 14% dos centros que realmente suspenderam essa imunossupressão. Então, aparentemente, alguns centros que relatam a suspensão relataram que foi principalmente dentro do contexto de que o indivíduo já estava com a imunossupressão, mas que, a despeito disso, teve uma evolução mais grave, principalmente com síndrome de angústia respiratória, e que nesse cenário, nesse contexto, é suspensa a imunossupressão. Com relação especificamente a que terapia foi mantida, foi proposta para esses pacientes, em maio, principalmente a azitromicina e a hidroxicloroquina, e nós vemos no mês de junho uma elevação da utilização do corticoide, uma discreta diminuição da cloroquina e uma discreta diminuição, uma manutenção semelhante da azitromicina. Tem muito impacto. Com relação aos sintomas, tanto no mês de maio quanto no mês de junho, predominam a tosse e a febre como os principais sintomas de queixas desses pacientes. Nada específico que possa diferenciar de pacientes não imunocomprometidos. Com relação aos casos de óbito, no mês de maio, foram 13% dos centros relataram óbito de pacientes com Covid, e nós observamos em junho um incremento de 5%, com 18,4% desses pacientes relatando óbito. E aqui entra num tópico que eu acho que é muito importante, que é a questão dos profissionais de saúde e a contaminação que esses profissionais de saúde tiveram ao longo da pandemia. No mês de maio, nós tínhamos em torno de 58% de profissionais contaminados. E tivemos um incremento que chegou a 73%. Praticamente 15% desses profissionais se contaminaram. Então, isso é um aspecto muito importante, porque a contaminação do profissional de saúde, ela está atrelada não só ao profissional propriamente dito, mas também à exposição aos seus familiares e aos pacientes dentro das unidades. Dentro dessa premissa, uma das coisas que nós observamos no período inicial, em maio, principalmente, e até no mês de abril também, um pouco até mais acentuado, não havia teste suficiente para a testagem desses profissionais. Isso foi uma queixa que foi relatada, vem melhorando, mas nós tínhamos em torno de somente 88% dos profissionais testados, tá? Com suspeitas de infecção por Covid, mas 11% desses profissionais tinham tido infecção e não tinham tido uma testagem adequada. Em junho, houve uma melhora, tá? 95% desses profissionais chegaram a realizar algum teste laboratorial para Covid, mas ainda existe 5% desses profissionais que têm dificuldade de acesso a essa confirmação. Outro aspecto muito importante é sobre a testagem de profissionais assintomáticos. Essa é uma discussão que a gente aprofundou bastante, e aqui mais uma vez eu quero citar o nome da doutora Clarice, que nos ajudou bastante no sentido de tentar melhorar esse aspecto. No mês de maio, somente 26% dos centros testavam seus profissionais de forma assintomática. E realmente a gente tem observado que esse é um aspecto muito importante e algo necessário, que a gente não pode abrir mão dessa testagem dos profissionais que estão em contato com os pacientes, mesmo que estando assintomáticos. Já no mês de junho, 44% dos centros testaram seus profissionais, mesmo que assintomáticos. Aqui eu queria relatar a experiência do nosso hospital, que com a testagem de profissionais assintomáticos. Nós temos utilizado somente o PCR para os profissionais como nossos pacientes,
e nós começamos, a nossa primeira testagem foi em maio, tá? E nós testamos 16 profissionais e tivemos 6 profissionais positivos. Então, tivemos dentro dessa pequena população 37,5% de profissionais positivos. Já a nossa felicidade, a nossa testagem de junho, todos negativos, eram 13 negativos, e nós tivemos somente 2 positivos, já caiu para 15,3%. A doutora Clarice vai detalhar um pouco mais, inclusive falar do estudo prospectivo que ela está fazendo em Jaú. E aqui eu queria relatar 2 casos, uma leucemia promielocítica, que internou para um transplante autólogo, e uma leucemia mieloide aguda, que internou para um transplante haloparentado. Eles positivaram durante o transplante, nas suas fases de condicionamento. Nessa ocasião, nós tivemos que desligar o filtro EPA, remover a pressão positiva. Tudo isso parece uma coisa muito simples, mas eu aprendi que existem filtro EPAs e filtro EPAs, pressões positivas e pressões positivas. Então, cada lugar tem uma peculiaridade e a gente precisa compreender isso do ponto de vista da engenharia, qual é a melhor solução. E nessa ocasião, nós testamos todos os profissionais e todos os pacientes, inclusive da hematologia, que são unidades vizinhas, tá, contíguas. E a nossa felicidade, dos 30 testados nesse momento, foram todos negativos. Esses pacientes, a paciente com promielocítica teve alta no D+13, não teve nenhum sintoma respiratório. A única queixa, tanto dessa paciente quanto do outro paciente, foi uma diarreia na fase inicial do transplante, uma diarreia leve, contornável, tá? E esse outro paciente halogênico com alta prevista para o final dessa semana. Em conclusão, eu acredito que o conhecimento desses dados, ele pode nos ajudar a ter um melhor planejamento de políticas públicas e também de políticas em serviços privados, melhorando a assistência aos pacientes e também melhorando a proteção aos profissionais de saúde, considerando que a gente não acredita que vai estar livre tão cedo da infecção pelo coronavírus e que nós precisamos estabelecer protocolos de segurança para continuar transplantando. Eu concluo agradecendo a todos os centros, a todos os colegas que participaram desse estudo. Esse estudo deve ser repetido daqui a 30, 60 dias, onde a gente vai poder ter uma ideia de como a pandemia se desenhou no nosso país e nós possamos elaborar estratégias melhores de tratamento desses pacientes. Também queria agradecer o meu time do Hospital Universitário Walter Cantillo. Obrigado. Nós passamos agora a palavra à doutora Clarice Machado. Alô a todos, obrigada pela presença nesse dia, onde a gente está compartilhando as nossas experiências dos centros de transplante com relação à Covid-19. Eu vou trazer algumas informações, alguns dados como a gente está lidando com isso, né? E lembrar um pouquinho da história dos vírus respiratórios nos serviços de transplante de medula. Esses são os meus conflitos de interesse. E gostaria de começar falando que, para os transplantadores, né, especialmente no cenário de transplante de célula-tronco hematopoética, os vírus respiratórios são visitantes bastante conhecidos, né, e regulares. A gente convive anualmente com eles, com sazonalidade própria, nós conhecemos bem a sazonalidade da maioria desses vírus respiratórios, e estamos mais ou menos preparados para lidar com ele. Nós conhecemos os métodos de controle da transmissão e o que nós temos que fazer. Como vocês podem ver aqui, são inúmeros vírus respiratórios, cada grupo desses, muitas vezes tem mais de diferentes tipos, né? Por exemplo, no caso do rinovírus, são mais de 100 tipos, enfim, são muitos e os pacientes estão expostos a eles
na comunidade todos os anos, né? Tem alguns que eu coloquei aqui entre parênteses o ano que alguns foram descritos, né, pela primeira vez, e vocês podem ver que com a biologia molecular e as técnicas de sequenciamento, de deep sequencing, ficou mais fácil identificar novos vírus, e há uns 20 anos, mais ou menos, que a gente tem identificado bastante vírus respiratórios aí. E agora, em 2019, o SARS-Coronavírus 2, mais um que entra para esse hall aí dos nossos visitantes habituais. A importância, aqui eu destaco os que têm mais importância no cenário do transplante por causa de morbidade e mesmo mortalidade, né? E aqui eu já deixo também o SARS-Coronavírus 2, que como chegou agora, é um vírus novo, tem feito estragos, né? Eu acredito que pode ser que isso não seja para sempre, né? Como está bem estabelecido a morbimortalidade dos outros vírus respiratórios no transplante, o do SARS-coronavírus vai depender de como a ciência avançar no sentido do tratamento e prevenção desse vírus, né? Então, eu espero que realmente a gente possa tirar ele desse cartaz aqui, desse slide. Aqui está, resumidamente, a importância dos vírus respiratórios, né? A progressão para a pneumonia, que é a principal causa de morte, né, dos vírus respiratórios, e um outro dado importante das infecções por vírus respiratórios, e que nós estamos habituados a lidar com isso, é a excreção prolongada nos nossos pacientes, o que aumenta o risco da transmissão intra-hospitalar, né? Então, as taxas de pneumonia variam de acordo com o vírus respiratório e também o centro que está reportando esse dado, né? E isso não é fixo, varia anualmente, de acordo com a força da circulação do vírus e, da mesma forma, a mortalidade. Então, isso são taxas de letalidade que se tem observado e que estão descritas na literatura. E aqui eu já faço esse highlight em vermelho aqui, do SARS-coronavírus 2, com mortalidade em torno de 30%, que é mais ou menos o que tem sido reportado em alguns webinars. A gente ainda não tem publicação com um grande número de pacientes, mas é em torno de 20%, 30% de relatos em transplante e autólogo, alogênico e também pacientes oncohematológicos. Então, lógico que isso pode ser que tenha uma variação local também, e fatores de risco para isso ainda não estão bem estabelecidos. Quando a gente fala em controle de vírus respiratório, a gente tem que pensar num programa de vírus respiratório, e que não é só fazer uma de todas as coisas que são necessárias. Você tem que fazer tudo, porque é muito fácil escapar. Eles são muito difíceis de serem controlados pela grande facilidade de transmissão. Então, dentro de um programa de controle de vírus respiratório para uma unidade de transplante de células tronco hematopoéticas, uma das medidas é o screening pré-transplante. Não são todos os centros que fazem isso, embora seja recomendado, né? Alguns centros não acreditam nisso, outros sim, e muitos às vezes deixam de fazer. Então, isso significa que a gente vai testar, antes da admissão, pacientes assintomáticos. Então, atualmente, com o aparecimento do SARS-coronavírus 2, isso passou a ser uma recomendação muito importante, que até então, os centros só faziam aqueles que tinham uma prevalência alta de vírus sincicial respiratório. Então, o nosso centro, por exemplo, lá em Jaú, sempre fez, porque a gente tem uma quantidade enorme de vírus sincicial respiratório todos os anos. Então,
esse screening pré-transplante era muito importante para nós, sempre foi feito. Então, para a gente não vai ter muita mudança nesse aspecto. Para outros centros, isso vai ter que começar a ser incorporado. Educação continuada. Isso é uma coisa que os nossos pacientes estão habituados. Lavagem de mãos, etiqueta da tosse, material informativo para eles receberem, para lerem sobre vírus respiratório, faz parte do programa. E agora, o distanciamento social entra nessas informações que a gente vai passar para o paciente. Outro dado importante do programa é instruir, educar o paciente para ter um relato diário da presença de sintomas respiratórios. Então, o paciente tem que ser educado e treinado para fazer isso. Além do profissional de saúde que o visita todo dia e deve fazer essa pergunta, ele também tem que estar treinado para fazer o auto-relato dos seus sintomas. Então, se o médico esqueceu de perguntar, ou se a enfermeira esqueceu de perguntar, ele tem que estar treinado para reportar, por vontade própria. Outra parte importante do programa é o suporte de laboratório. Não adianta ter teste sensível, PCR, multiplex, whatever, se não for rápido. Porque o vírus respiratório precisa ser rápido, você tem que ter o resultado no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo, para você poder tomar as medidas de controle da transmissão. E, não menos importante, ou talvez mais importante do que todas as outras, é a questão da vacinação anual contra a influenza, não só para os pacientes, mas também para os candidatos a transplante, doadores, os contatos próximos e o profissional de saúde. Então, isso é o programa. Qualquer coisa que falhe aqui, qualquer um que não seja feito, você está quebrando o programa, e isso é uma brecha para que você tenha um surto, um outbreak dentro da sua unidade. Por que é tão difícil controlar? Então, nós temos um programa muito ativo, muito sólido há muitos anos, e ainda assim nós temos uma quantidade enorme de sincicial, e para influenza todos os anos. Por quê? O primeiro motivo é a baixa adesão a essas recomendações. Qualquer que seja uma delas, Então, qualquer um que escape, um acompanhante que você trocou do quarto, você triou o acompanhante para entrar na unidade, não tinha vírus respiratório, daí, por algum motivo, aquele acompanhante precisou ser trocado. Não foi feita a triagem. Ou ele está num período de incubação que ainda não foi feita a detecção, mas depois ele se tornou sintomático. Quer dizer, qualquer coisa que quebra, pronto. Já estragou todo o resto, todo o esforço que você fez. E muito importante é a presença de casos assintomáticos. Isso é bastante conhecido nos vírus respiratórios, e o SARS, coronavírus 2, ele trouxe para a gente uma nova realidade, que é uma coisa que é o paciente que é assintomático, e o assintomático verdadeiro, aquele que está excretando o vírus e nunca vai desenvolver sintomas. E nós temos, que a gente está vendo agora no SARS coronavírus, é o pré-sintomático. É aquele paciente que ainda não desenvolveu sintoma. Então, ele pode chegar, se você não faz a triagem, de screening, por exemplo, você perde de identificar esse caso, como os outros assintomáticos também. Então, isso é o que faz, mais frequentemente, o programa ser quebrado e você ter uma brecha para que aconteça. E com relação por exemplo, à adesão, eu gosto de mostrar esse slide porque mostra a adesão dos centros. Isso aqui é um estudo feito em 26 centros europeus de transplante, adesão às precauções que são recomendadas para o vírus respiratório. Além de todo esse programa, existe
né, a parte do controle de infecção hospitalar, da CCIH, de implantar as precauções frente a esses diagnósticos. Então, por exemplo, no caso do RSV, a gente tem que sempre colocar precaução de contato na porta do paciente para entrar, né? E o resultado desse estudo mostra que só a metade dos centros faziam isso, e cerca de 1/4 dos centros não faziam nada, né? Então, vocês veem como é fácil quebrar as precauções, ou por falta de informação, ou por falta de um programa adequado de controle de vírus respiratório. É a mesma coisa para influenza, que a gente tem precaução de contato e de gotículas. E aqui a mesma coisa. Menos da metade fazia a precaução de contato, mais ou menos metade só fazia a de gotícula, e também 1/4 não fazia nada para esses vírus. E no caso do adenovírus, que também são as duas coisas, também a gente tinha ainda nenhuma precaução em quase 40%, né? Então, são dados, esse estudo é um estudo de 2013, já é um estudo antigo, mas que mostra como essa adesão às precauções era baixa mesmo em centros europeus, né? Então, seria interessante ver isso no Brasil. Então, como que os centros brasileiros se prepararam para a pandemia? Nós tivemos a vantagem, que, na minha opinião, foi muito mal aproveitada, do vírus chegar aqui meses depois de já estar fazendo um estrago muito grande na Europa, né, em países europeus. Mesmo assim, a gente tentou se adiantar em algumas coisas, e a primeira coisa que a gente procurou fazer foi compartilhar a informação. Então, a partir do momento que a gente começou a receber informações sobre o vírus, como que as coisas estavam acontecendo, a gente tratou de escrever as nossas recomendações, isso foi colocado online, está no site, tenho atualizado mensalmente, né, porque muda todo dia, mas não dá para ficar fazendo isso todo dia. Também nós começamos a participar, não só participar ativamente, né, dando webinars, como assistindo webinars nacionais e internacionais, falando sobre o tema, né, então isso virou o nosso dia a dia, nós temos estudado muito e participado muito para poder aprender. E fizemos também uma coisa que eu considero muito simpática, nós temos um grupo de WhatsApp, né, que é o Trocando Figurinhas, e ali é uma coisa mais ou menos, já uma cultura, né, do grupo, dos transplantadores, de sempre que a gente lê alguma coisa interessante, compartilhar nesse grupo. E não tem sido diferente com a Covid-19, e os colegas têm compartilhado artigos, muitas vezes o mesmo artigo, repetidas vezes, mas não importa, nós temos tido, quem não está conseguindo ler, acaba conseguindo o PDF ali, e tem a possibilidade de ler. Então, isso tem ajudado a gente a se manter informado, e é uma atividade bastante prazerosa na maioria das vezes, né? De vez em quando saem umas brigas, mas não deixa de ser simpático o grupo. E também nós resolvemos, a partir do grupo que a gente tem, de um grupo de estudos e pesquisa, que é o GEDECO, que é liderado pelo Afonso e pela Mary Flowers, de a gente organizar, né, e também foi uma iniciativa que partiu do Wanderson, do Nelson, da gente organizar os possíveis estudos que os centros tivessem interessados em fazer, né? Então, a gente começou, o GEDECO começou a receber essas propostas de estudos prospectivos e retrospectivos, e na tentativa da gente trabalhar em colaboração e juntar os dados da melhor maneira possível para aprender o mais possível no menor tempo possível.
Então, aqui estão o nosso website, né, as recomendações, a última foi atualizada 2 de junho, eu devo reatualizar ainda essa semana, e a gente tem nesse site também, a gente tem outros links para outras recomendações, eu coloquei aqui a última versão da recomendação do EBMT, mas tudo isso está acessível no nosso website da SBTMO. Com relação aos desafios, como eu falei no começo da minha apresentação, os centros de transplante até que estavam mais ou menos habituados a lidar com vírus respiratório. Então, e os nossos pacientes têm acesso a uma série de privilégios, vamos dizer assim, que outros pacientes não teriam, né? Então, a gente tem, por exemplo, no caso do programa de vacinas, a gente tem a vacina de influenza, que é distribuída de forma gratuita no Brasil, para determinados grupos. Os nossos pacientes, além deles, também têm acesso à vacina, os familiares, os doadores, os contactuantes próximos. Então, assim, nossos pacientes imunodeprimidos têm uma série de privilégios que já ajuda, né? Então, cumprir com as recomendações, né, como essas citadas aqui, não tem sido muito problema quando a gente se trata do receptor de transplante. O mesmo não é verdade para outros aspectos, né? Como, por exemplo, nós temos um problema grande no nosso país, que é da desigualdade social, né? Então, tudo que, no caso do SARS coronavírus, que é um vírus novo e que mudou muitos parâmetros, né, que a gente estava habituado, desde o uso de máscara, né? Os nossos pacientes estão familiarizados com lavar a mão, com a etiqueta da tosse, mas, assim, o uso de máscaras, da forma como passou a ser usado, no caso do coronavírus, e também do distanciamento social, o que é o distanciamento social, tudo isso, para uma população com um nível de educação muito baixo, e que tem uma baixa compreensão das informações escritas, né, isso complica e torna um desafio a adesão a todas as recomendações, né. Aqui, principalmente, essa desigualdade social também torna muito difícil essa recomendação de isolamento, de distanciamento social, quando a gente pensa nas casas superpopuladas de muitos dos nossos pacientes, principalmente no setor público, né, das unidades públicas de transplante. Outro problema aqui do isolamento do candidato ou do doador antes do transplante, né? Então, muitos dos nossos pacientes precisam ficar em casas de apoio antes do transplante, mesma coisa o doador. E uma coisa é você fazer isolamento na sua casa, outra coisa é dentro de uma casa de apoio que entra e sai paciente todos os dias, né? Então, isso é uma realidade nossa que dificulta o que é necessário no controle do coronavírus. Outra coisa, a testagem. A gente não teve dificuldade de testar pacientes, mas muitos centros tiveram problemas para testar candidatos assintomáticos, doadores e propriamente o staff, né? Então, o Fernando mostrou que isso não foi um problema na maioria dos centros, mas em alguns centros sim. Então, a testagem é uma coisa também que tem que mudar, né? A gente tem que ter acesso, isso aqui é uma coisa a coisa mais importante no controle do coronavírus, é identificar os casos, e isso tem que estar disponível para todo mundo, né? Todo mundo tem que ser testado. Outra dificuldade foi a gente manter o staff saudável, né? Então, as maiores vítimas dessa pandemia têm sido os profissionais de saúde. Eles estão dedicando horas incansáveis de trabalho, estão
perdendo o contato com a família, e muitos perderam a vida. E é inadmissível, né, que tenha faltado equipamento de proteção individual para muitos desses profissionais de saúde que acabaram infectados e até morreram. E também o outro problema é que, à medida que eles vão se infectando, o teu staff vai diminuindo, você tem que afastar o seu funcionário, e quem põe no lugar? Não é fácil trocar um profissional de enfermagem de um centro de transplante. É um profissional completamente especializado naquilo, não é qualquer um que entra e substitui, né? Então, é uma coisa que a gente tem que se preparar e trabalhar com mais low profile para não faltar esse staff e a gente garantir que o paciente vai continuar sendo bem atendido. Com relação aos profissionais de saúde, esse é um dado de 13 de maio, que é o último que tem no site do Ministério da Saúde. Cerca de 200 mil profissionais de saúde tinham apresentado sintoma de Covid-19. Você vê, menos da metade foi testado, começa aí, né? E 37% testou positivo. Então, vocês veem que a quantidade enorme de profissionais de saúde, e já são, aqui no estado de São Paulo, mais de 200 profissionais de enfermagem que morreram de Covid-19. Então, isso é dado do Brasil. Lá em Jaú, a gente está fazendo um estudo prospectivo de profissional de saúde de unidade de transplante. Então, foram incluídos 94 profissionais, a gente triou todo mundo que estava assintomático, né, e entrou no estudo, e a proposta é fazer um segmento de 12 meses, a gente vai fazer sorologias mensais, vai colher sempre que tiver sintoma. Então, tem os critérios de sintoma específico para fazer a coleta, então a gente já está indo para o 3º mês de segmento. Então, quando a gente fez a triagem, a gente já tinha 4,5% de positivos por PCR. Os kits de sorologia chegaram um pouco depois, e então a gente testou mais ou menos 18 dias após o PCR, né, e a gente já tinha mais positivos do que o teste do PCR. Inclusive, alguns pacientes que tinham testado negativo na coleta de PCR anterior já tinham anticorpos, provavelmente já tinham se infectado. Eram todos assintomáticos. Então, vocês veem que até nesse estudo que a gente está acompanhando, a ideia aqui é a gente ver quantos vão se infectar ao longo do ano, e a gente vai fazer diagnóstico não só pela presença de sintoma, como também pela soroconversão. E o estudo também, esse desenho de estudo permite a gente ver quanto tempo vai durar a imunidade, né, desses funcionários, e como é que e se vai acontecer reinfecção, por exemplo, coisas assim. Então, a gente está, com isso, tentando entender um pouquinho melhor da dinâmica dessa doença nessa população específica, né? Então, esses são os estudos colaborativos que estão no GDE, né? Então, aqui estão os investigadores, de vários grupos, né? Todos esses estudos são de mais de um centro, e tem estudos que são nacionais, como esse lá do Rio Grande do Sul, da pediatria, né, que é um estudo muito bacana, eles têm mandado informação todos os meses para a gente, de como está o andamento, e são estudos sempre com um braço retrospectivo, de ver o que aconteceu com os pacientes que adquiriram a COVID, e também tem alguns estudos que são prospectivos, que vão olhar outras coisas como biomarcadores para gravidade, papel como é que é a dinâmica das citocinas aí, nos casos que evoluem para maior gravidade, etc. E tem esse nosso estudo aqui no final, que é do profissional de saúde. Com relação a essa pandemia hoje, o que a gente ainda precisa para poder seguir, né? Nós estamos ainda numa fase de ter um entendimento melhor da patogênese do SARS-CoV-2, até para a gente poder propor
ações, né, com racional melhor, né, a gente entrou numa loucura aí da cloroquina, que ficou até agora, está todo mundo meio no ar, né, muita publicação e muitas de baixa qualidade, que mais confundiu do que ajudou, né, e precisamos definir melhor quais são as variáveis que determinam a evolução clínica. Então, está ficando cada vez mais claro que essa não é uma doença causada só pelo vírus, tem muito do hospedeiro e de como o hospedeiro responde a essa infecção, que vai determinar o que vai acontecer com ele. Então, nós precisamos ter esses marcadores muito claros para a gente poder ter algum tipo de previsibilidade, né, do que vai acontecer, entender a dinâmica das respostas sorológicas, quem adquire imunidade e por quê, né, quais são, o que está por trás desse perfil, né, fenotípico que é da pessoa que desenvolve imunidade, porque a gente tem visto publicações de pacientes que se infectaram e que nunca vão apresentar anticorpos, né, então, o que está por trás disso, nós precisamos entender melhor. E, óbvio, o mais rápido possível ter antivirais efetivos e seguros e, da mesma forma, vacinas imunogênicas e seguras. Então, antes da gente começar a pensar em reabrir, retomar, refazer e colocar de novo os centros de transplante brasileiros a 1000, nós temos que levar em conta que essa é a nossa situação. Nós somos o país hoje que tem o maior número de casos novos por dia. Nós estamos na frente de todos. E, segundo lugar, Estados Unidos, depois a Índia. E nós somos, atualmente, o país com o maior número de óbitos novos, né, a cada dia. Então, aqui nós também estamos em primeiro lugar. E vocês veem as curvas, né, que nós nenhuma delas está mostrando platô nenhum, nunca mostrou platô nenhum, e nós começamos a reabrir. E nós já estamos vendo os efeitos disso com o aumento dos casos em alguns hotspots, assim, esparramados pelo país todo. De qualquer forma, quando chegar o momento que por causa dessa diversidade, tem que ser muito individualizado, cada local tem que ver a sua situação de retomada. Então, na retomada, o que se recomenda, né? Que para você retomar, você tem que ter taxa de hospitalização e de mortes por Covid-19 em queda por pelo menos 14 dias. Daí você pode começar a pensar em reabrir. Garantir que você vai ter um número suficiente de leitos hospitalares e de UTI em caso de ter um aumento com essa reabertura. Então, se o seu hospital tem condição para isso. Garantir o fornecimento de equipamentos de proteção individual. É inaceitável que a gente passe de novo por o que a gente passou no começo da pandemia, que o staff esteja treinado para o seu uso, porque com essa de muitos profissionais infectados, muitos abandonaram a profissão, ficaram tão assustados que abandonaram a profissão. Então, vários locais estão com falta de profissional. Então, cada um que chega tem que estar muito bem treinado. E nós assistimos, no começo desse ano, a antecipação da formatura de profissionais de saúde. Quer dizer, gente super jovem, sem experiência, sendo jogado nessa guerra, né? Que está sendo uma guerra. Então, garantir o treinamento desses profissionais novos, jovens, que estão chegando antes de fazer isso. Nós vamos ter que também ter essa screening da entrada, né? Fazer isso com muito cuidado nos centros. A educação, não só do paciente, mas também dos contactuantes domiciliares com relação a isolamento social e todas as medidas de controle da transmissão de vírus respiratório.
É um momento para a gente rever as nossas políticas de visita no hospital, né? Então, alguns centros já não têm visita para menores de 12 anos, já não deixa mais de um acompanhante, não deixa trocar o acompanhante, mas é o momento da gente, o que nós realmente precisamos nesse momento, o que nós vamos cortar, o que dá para continuar acontecendo, né? No caso de criança que precisa de acompanhante, quais são as políticas da gente aceitar o acompanhante ou mesmo a visita aos pacientes. Um outro problema é nas áreas comuns do hospital, como é que a gente vai trabalhar com o distanciamento social? A gente fala em distanciamento social, abre a praia, o pessoal lota a praia, né? Abre o shopping, o pessoal lota o shopping, quer dizer, que conceito as pessoas têm de distanciamento social? Elas vão ter que garantir isso dentro do hospital, né? Fortalecimento da telemedicina, acho que muita coisa a gente consegue resolver por telefone, e definir também todos esses transplantes que a gente adiou, né, definir as prioridades para poder recomeçar e começar a chamar os pacientes de volta para começar o transplante. E o que muda? O screening de assintomáticos vai entrar na nossa rotina, né, tem que ser feito. A maior frequência dos testes é outra situação, porque cada vez que a gente tiver uma exposição, a gente vai ter que testar o assintomático. Nós estamos numa outra realidade agora, um vírus que tem um poder de transmissão, assim, absurdo, né? Quase igual ao do sarampo. Então, a gente vai ter que definir essas políticas, redefinir o uso das máscaras. A gente teve conflitos com as CCIHs no começo da pandemia, porque CCH era taxativa, não, máscara é só para sintomático, quem não tem sintoma não tem que usar máscara cirúrgica, enfim, e foi um negócio que simplesmente sumiu, né? Então, hoje são outras orientações para o uso de máscara. Então, a gente tem que rever todos esses procedimentos, né, nos centros, garantir um staff backup, né, contando que a gente vai ter afastamentos por Covid do nosso staff, e também ter os nossos protocolos por escrito, tudo muito bem definido, como é que vai ser em termos de isolamento, tratamento e o manejo das complicações, né? Uso de heparina ou outros antitromboembólicos e também o manejo das tempestades de citocinas, etc. Outra coisa que eu acho que muda, né, nós temos a gente tinha, né, um monte de reunião, visita do pré-transplante, visita do pós-transplante, reunião para não sei o quê, e todo mundo sentado junto numa sala. Eu acho que isso acabou, né? Então, é uma nova realidade, até a gente ter de novo uma situação total de controle da transmissão desse vírus. A gente pode voltar a ter as nossas reuniões, ou não, ou essas reuniões vão passar a ser por vídeo, né, como elas têm funcionado muito bem, surpreendentemente bem, né, eu acho que todo mundo concorda com isso, a gente tem, e ela até tem sido mais efetivas, assim, mais rápidas e mais produtivas, então, eu acho que talvez isso termine. Outra coisa que muda no nosso ambulatório, o distanciamento social. Então, isso é uma coisa que todo mundo que tem muito espaço acaba aproveitando mal o espaço. Quem tem pouco espaço aproveita melhor. Eu me lembro que no Hospital das Clínicas, na USP, a gente tinha uma área muito restrita de ambulatório, pequena. E a gente sempre funcionou com o ambulatório com hora marcada, como consultório privado. Então, isso a gente tinha lá 4 cadeiras de sala de espera e funcionava bem.
Então, o paciente chegava na hora da consulta, então não tinha aglomeração de pacientes, né? Então, era tudo mais ou menos planejado. Então, isso ajuda na questão do distanciamento social. Então, nós vamos ter que rever as nossas práticas também, né? Do paciente chegar no ambulatório para ser atendido. Outra coisa, o papel da assistência social, que são colaboradoras muito importantes do programa de transplante, né, com relação ao deslocamento dos pacientes, ajuda, enfim, toda a questão social que os nossos pacientes necessitam. Então, aí a gente entra com uma outra questão, que é a questão da avaliação da densidade populacional na casa daquele indivíduo. A gente vai ter que começar a pensar nisso também, né? E quem não tem, desenvolver um programa educativo de controle de vírus respiratório, e esses programas são de educação continuada. Quem não tem vai ter que desenvolver, e quem tem vai ter que melhorar ou atualizar esses programas. Então, nós temos lá, isso aqui é o Hospital Amaral Carvalho, o que a gente recomenda na educação continuada é você ter um time, uma equipe dedicada a isso, né, que vão ser as pessoas que todo ano vão organizar os workshops, organizar a campanha de vacinação, rever os folders educativos e fazer o treinamento. Então, aqui é um treinamento de lavagem de mãos que a gente faz com tinta guache, lá no Hospital Amaral Carvalho. Então, a gente tem um time de enfermagem muito dedicado a isso e participam não só do ambulatório, como também das unidades de transplante. E eu agradeço a atenção de todos, eu espero que a gente mude essa plaquinha rápido. Obrigada. Obrigado, doutora Clarice. Professor Kruger. So thanks a lot, and thanks the society, the Brazilian Society for Bone Marrow Transplantation, for inviting me. So I will give you in the next 10-15 minutes just a brief update about the COVID-19 threats, especially what happens in Europe. So these are my disclosures, so I don't have any disclosure for this topic. So what you can see from this slide from the WHO is the development of COVID-19 worldwide. And I just want to focus you on the red one. So sorry here, if you look to the red one, this is Europe. In Europe, it started, so this was China in the beginning. Then in Europe, it started actually so around in March, early March. But you can see that over the weeks and the years and the months, so the numbers of COVID-19 infected patients decreased. So in purple, the Eastern Mediterranean, you can see with some delay, though this is coming up more in late April and May. So there is still a plateau seen in the Eastern Mediterranean. But what you can see in the yellows, this is American, this is North and South American, and there you can see that there is still not really a plateau regarding the new infections of COVID-19. So the pandemic worldwide is still ongoing. So if you look specifically to Europe, so you can see here in different colors how the COVID-19 developed or spread over Europe. So you can see in the blue one and the purple one, the Germans in the dark purple, the Spain and the Italian in the yellows. So you can see that the numbers of infected patients started actually so late February, and the peak was achieved in these countries around in late March, early April. But there were other countries, as you can see in blue from the UK, for instance, or if you look to Russian, so you can these countries or these nations developed COVID-19 a bit later. So they started in March or late April, and you can see on the numbers, they still have not reached the plateau. Now you can see in the more recent weeks and months that in the UK, the numbers goes down, but in Russia, they have not reached the plateau so far. But in general, what you can see is for Europe at all, the numbers are decreasing nowadays.
And as in other countries, we have some so-called hotspot areas, and you can see the major hotspots, especially regarding deaths, were observed in Italy, in Spain, in part of France, in UK, but also in small countries like Belgium, for instance. And you can see other countries where the incidence of the COVID-19 was much less than in other countries, and also the numbers of deaths were much less than, for instance, in Italy, Spain, and the UK. So this was already reported end of May. So what you can see from the reported cases, were nearly 2 million reported cases, you can see that the majority, so nearly 50% of these cases, were actually seen in 4 countries. It was Spain, Italy, United Kingdom, and Russia. And if you look to the right-hand side, you can see the total number of deaths which were reported. And what you can see here is that about 2/3 of the deaths which were reported accounts for at least 4 countries, which is France, Spain, Italy, and the United Kingdom. And if we look more in details, these are data from WHO actually, is that 19% of all infected people were actually healthcare workers. And nearly 100%, so 97% of all reported deaths had at least one underlying condition. And 59% of all deaths were men, so there was a clear distribution. And nearly 80%, so 79% of all ICU admissions were people aged between 50 and 79 years of age. And if you look to all deaths, so 94% of all deaths reported were observed in persons aged 60 and higher. And 66% of all deaths had also underlying conditionings, mainly cardiovascular diseases. So here you can see in Europe that the numbers of deaths reported at this time, you can see the blue were the cases, in red you can see the number of deaths. You can see the cases were distributed equally or more or less equally between 15 and 80 years of age, but you can see the number of deaths were more prominent seen in the age category 70 to 80, and even more prominent in those who were more than 80 years of age. So the main point of COVID-19 infection in Europe is what I already mentioned, is about 20% of all reported infections with information available were reported in healthcare workers, and about 80% of all ICU admissions were in patients between 50 and nearly 80 years of age, with about 70% of all ICU admissions in men. And 94% of all deaths were in persons more than 60 years of age, and 60% of all deaths were reported in men. 97% of all deaths with information available had at least one underlying conditioning, mainly cardiovascular disease, as the leading comorbidity. And also interestingly, as reported before, is about 73% of all cumulative deaths reported in Europe were contributed to the United Kingdom, to Italy, Spain, and France. So within EBMT, we decided very early to give recommendations, and because this is a new field in medicine in general, so we updated this recommendation on a weekly basis, and we put it on our EBMT website. And this was the last we then published also in bone marrow transplantation. And the idea was to give our members clear recommendation how to behave in patients who underwent allogeneic autologous stem cell transplantation, but also CAR T-cell therapy. So just briefly, some of our recommendations, which are actually in line with the Brazil recommendation, which were just nicely presented by Dr. Mercado. So the risk of the recipients is, of course, if we postpone the transplant or the postpone of a life-saving therapy in a patient intended to undergo hematopoietic stem cell transplantation, becoming infected, or even by the donor being unavailable. So the risk for contracting severe disease is similar to that what I've seen in other respiratory viral infections, such as influenza or other respiratory virus, as you have also seen in the presentation by Dr. Mercado. And there's also a risk for not receiving the stem cells at the intended time point because the donor has become unavailable
either because he got COVID infected, or actually we had some problems, especially with unrelated donors, once the lockdown came and the borders were closed and the traffic between the different countries becomes more and more problematic. So as you have already heard, and this was regarding the recommendation for the transplant candidate, it was highly recommended that all patients should be tested for SARS-CoV-2 before start conditioning, and this was regardless of any symptoms. So in case of a close contact with a person who diagnosed with COVID-19, any transplant procedure, whether this was mobilization, harvesting, bone marrow, or conditioning, shall not be performed within the least 14, preferentially 21 days from the last contact. And patients should be closely monitored for the presence of COVID-19 with confirmed PCR negativity. So patients who had proven COVID-19 should be deferred for transplant for at least 30 days, if possible, considering the urgency of the transplant. And preferentially, this patient should be PCR negative. In case of having a high area of having been in close contact with a person traveling from a high area from COVID-19, as defined by national authorities or the WHO, any transplant procedure should not be performed within at least 14, preferentially 21 days from the last contact. And regarding the donor, so SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 and the MERS-CoV has been detected in blood. Also, there have been any reports of transmission from donor to recipient, either a transfusion or blood products or cellular therapy. However, EVMT endorsed the recommendation which were produced by the World Marrow Donor Association, WMDA, and we followed this very closely. And it was quite interesting that this recommendation was not strictly followed, as we have seen in the presentation by Dr. Barroso in Brazil. And this has to do probably because the recommendation was as follows, so the main recommendation regarding the donor. So in case of diagnosis of COVID-19, the donor must be excluded from the donation. And at this time, it's not possible to give recommendation when such an individual can be cleared from donation, but at least 3 months deferral can be considered unless the need for donation is urgent or when individual consideration should be made. In case of a very close contact with a person diagnosed with SARS-CoV-2, the donor shall be excluded from donation for at least 28 days, and the donor should be closely monitored for the presence of COVID-19. And if the patient's need for transplant is urgent, the donor is completely well, and there are no suitable alternative donors, early collection may be considered a subject of careful risk assessment if local quarantine requirements permit. In case of travel to high-risk areas of COVID-19 as defined by the health authority, or being a close contact with a person traveling from such an area, donor shall be excluded from donation for at least 28 days. And there's also the donors within 28 days before donation should practice good hygiene, and this is recommendation according to WHO recommendation, and should avoid crowded places, large group gatherings, so having what we call social distancing. There were also some logistical problems with the donation, which are very likely. So the donor might become infected, for instance, between the clearance and the donor clearance and the harvest. So the harvest center staff might become infectious, making it difficult to perform a harvest. So problems with moving stem cells about closed borders and canceled traveling, especially if most of the airplanes or the air flights were canceled. So based on these considerations, and this was strongly recommended by the WMDA, to have cryopreserved cells before starting of conditioning. And this has become a usual strategy for unrelated donor cell transplantation. And so we will see how the results will be if we analyze the data in a couple of months. There were also some recommendations regarding prevention. So it should be recognized that SARS-CoV-2 will most likely infect a large proportion of human population in the world. So it's too late for successful containment, as it was the case for SARS-CoV-1.
And the aim of prevention in the hematopoietic recipient population should therefore, at the stage of the pandemic, to be avoid infection in the most vulnerable phase, mostly like those being early after hematopoietic stem cell transplantation, and in those patients with GVHD and those with chronic pulmonary complications. This was, however, based more on assumption because at this time point it was a lack of data regarding this recommendation. So the usual recommendation, as you already heard in the previous presentation, hand hygiene, cough etiquette, social isolation, personal protective equipment, cleaning of surface, avoid sharing objectives, and it's currently not known how long SARS-CoV-2 can survive on surfaces and how long it eventually is infectious. So the management is a problem because so less data or so less evidence-based. So we only agreed on a definition about lower respiratory tract infections, LRTI. So we call proven lower respiratory tract infection if we have detected SARS-CoV-2 by PCR and lavage with consistent radiographic change. And the possible lower respiratory tract infection was defined as consistent radiograph change or presence of symptoms, but no positive upper tract PCR. So the infection may be complicated by other severe lung inflammation and the development of RRDS. And what has also been taken into account that these lower respiratory tract infections from SARS-CoV-2 may be complicated by subsequent bacterial co-infection, viral co-infection, or sometimes also fungal co-infections. So the therapy should be considered in patients with lower respiratory tract infections. Agent may be added as a combination therapy. So regarding the management, there are several drugs under investigation. A lot of publication has been performed. Some of these has been retracted already because the data were not valid. And again, so you have the data about the antiviral drugs, you have the data about the anti-inflammatory drugs. So this is just in case. The remdesivir, which is now approved, at least in Europe, for a patient with severe COVID-19 infections. The lopinavir, ritonavir study from the Chinese was negative. There's still a lot of discussion about the chloroquine, hydrochloroquine, whether this is useful or not, and so on and so on. And you have the tocilizumab, a small study in favor. The corticosteroids, there was a recent study by the UK suggesting a benefit effect. Some smaller reports using JAK2 or JAK1 inhibitors like ruxolitinib. But in general, to be honest, the recommendation from EBMT is that still at this point, there is no recommendation can be made on specific therapies to the limited data and unknown risk versus benefit. An additional recommendation will be forthcoming. But I think even today, we cannot give a clear recommendation what is the best treatment in these patients. And even less data is available in pediatric patients. And the only thing we can recommend is treatment of viral, bacterial, or fungal co-pathogen. They should be optimized. So I thank you for your attention. Thank you, Professor Kruger. I know you have just a few time. So now we're going to start the debate. Dr. Fernando and Dr. Clarice, I guess we have just a few minutes and to answer a few questions. Eu tenho uma pergunta, obrigado a todos pelas brilhantes apresentações. Eu tenho uma pergunta para a doutora Clarice. No estudo que você desenhou lá, sendo feito em Jaú, Clarice, eu não tenho aqui no meu serviço acesso fácil à sorologia, pelo menos no momento, tá? Eu tenho acesso mais fácil ao PCR. Então, nós estamos propondo o segmento dos pacientes e dos profissionais de saúde, mesmo assintomáticos, com o PCR. O que você acha dessa decisão? Eu entendo que
quando a gente não tem o que fazer, é uma alternativa, né? Mas lembrar que alguns pacientes pode ter uma infecção de curso rápido e que, dependendo da periodicidade com que você faça o PCR, isso pode escapar, né? Ao passo que a sorologia, de alguma forma, pelo menos para a grande maioria dos infectados, ela vai ter um período de duração de pelo menos uns 2 meses, a gente imagina, né? E daí seria mais fácil captar esses casos, identificar esses casos, né? Nós estamos fazendo PCR na seguinte situação: só na unidade de internação do transplante, isso que o professor Kruger falou, que seriam os pacientes mais vulneráveis, né, no momento mais crítico do transplante. Então, nessa unidade, que o paciente tem um segmento médico e da enfermagem mais próximo, toda hora entra no quarto, quer dizer, que acaba expondo o paciente a esse contato, desses profissionais de saúde, a gente está fazendo semanal. Então, o nosso estudo é assim: o profissional de saúde, todos foram triados no começo, quem atende o paciente na unidade de internação repete periodicamente, né, o teste, quem está atendendo o paciente em outras unidades ou no ambulatório vai fazer só a sorologia mensal. E todos vão fazer PCR de novo se tiver sintoma. Então, é um jeito da gente cercar o diagnóstico para todo mundo. A gente está vendo umas publicações agora que mesmo quem se infecta, tem uns 20% dos infectados que não desenvolve anticorpo. Então, é possível que eu também perca alguns casos, sabe? Se o paciente não teve sintoma e eu não peguei na sorologia, esse profissional vai ter se infectado e eu não vou ter visto, entendeu? Então, assim, eu acho que a sua estratégia, na falta da sorologia, pode até ser tão boa quanto, entendeu? Ter as duas coisas, eu acho que vale. Era essa a minha consideração, porque a gente tem visto que alguns pacientes que não têm, que têm uma doença muito leve, que são assintomáticos, não têm tido soroconversão. E a gente, quando realiza PCR nesses pacientes, surpreendentemente, alguns têm mantido o PCR positivo. Então, é uma coisa meio estranha que nós temos visto aqui. Era essa a minha consideração. Obviamente, se tiver acesso aos 2 exames, eu acho até que o estudo de vocês vai responder um pouco essa questão aí da duração da imunidade, enfim. Eu acho que a gente já tem alguns funcionários, como eu falei, a gente está entrando no 3º mês de segmento. Então, a gente já tem alguns funcionários que, quando eu fiz a triagem, estavam positivos, né? E alguns desses, a maioria apareceu anticorpo na coleta seguinte, mas alguns não apareceu. Eu ainda não tenho as estatísticas feitas, mas eu estou esperando ter mais ou menos, pelo menos uns 4, 5 meses de segmento para fazer uma primeira análise, daí a gente pode até marcar uma outra sessão para apresentar dados parciais, excelente. Vai ser legal. Muito bom, muito bom. Nós gostaríamos de fazer uma pergunta ao Dr. Kruger, eu acho que ele está com o microfone desligado, mas acredito que esteja... Yeah. Dr. Kruger, we have a question for you. I'm going to ask you... Yes, okay. Yes. In your experience, in your service, what kind of treatment you did with patients in transplant centers and with COVID, Dr. Kruger? So personal experience. To be honest, in those patients who got COVID-19 infection early after transplantation and got severely ill by mechanical ventilation and all these things, actually we participated in the study, so there were several studies ongoing, but we tried everything. So neither remdesivir nor tocilizumab, nor steroids were successful in our hands. We
also tried, there was a study to use serum for antibody positive patients. Yeah, we collected some the serum, but even this was not successful. These patients who received, who experienced COVID-19 early after transplant, they had a very high viral load, and the viral load remained stable over the weeks. They didn't develop any antibody response, and they couldn't clear the virus. So I personally cannot give you a clear recommendation what is the best treatment. I'm personally more reluctant because, as we know from other viruses in stem cell transplantation, we have this viral for many problems. So actually, we try to support or reduce immunosuppression if this is possible. But I'm skeptical if something is really working, and we should balance between the risk of the side effects of the drugs. Also, the drugs have also side effects, like chloroquine and remdesivir has also some side effects. So to summarize, I cannot give you a clear recommendation. I think we need more studies and before we give clear recommendations. Thank you, Dr. Kruger. In our experience, we haven't seen many patients because when the virus starts to circulate in the city of Jaú, where is the Amaral Carvalho program of stem cell transplantation, we start screening, immediately the screening of the patient. So when we start screening, we found 4 asymptomatic patients in the unit. 2 or 3, I don't remember, were in the during conditioning. So we couldn't stop anything. So we followed the patients, and fortunately they did well. But soon after, as they were in the same unity, sharing the same unity with other patients, although everyone in a specific room, there was cross transmission. And at the end, we had 13 patients. So far, we have 13 patients with COVID. Not COVID, infected. Some of them developed COVID. Others were kept asymptomatic during the course, and the PCR turned negative. Other became symptomatic, but they did well. They didn't have any complication. And we have only 1 patient that need ICU because she had also MDR bacteria. It was a Klebsiella infection, MDR Klebsiella, and had a septic shock. So she was in ICU, and now, in the beginning, she had a pulmonary images that suggest that it was COVID, but also the physicians that are seeing the patient, they believe that the complications was much more related to the MDR bacteria than properly to the virus. And also she's recovering. And we didn't use any drugs in this patient unless heparin and just managing the complications, but without chloroquine or any other treatment. So we didn't treat the patients. with here in Brazil it was a chloroquine fever. But we didn't use it, and then the patients are well. We had no that so far, fortunately. Okay, Dr. Kruger, I want to say thank you for your time. I know you were late for another compromise. Thank you for your comprehension and your time. I want to say thank you for watching us, who joined us this webinar, Dr. Fernando and Dr. Clarice. Eu gostaria de também dar alguns recados em português.
Excuse me, Dr. Kruger. Para quem ainda não é sócio, que associe-se à SBTMO. Para quem ainda tiver alguma pergunta, quiser mandar alguma pergunta, peço que encaminhem ao e-mail comunicação@sbtmo.com.br. Este webinar deve estar online no YouTube e também na nossa página especial de Covid no site da SBTMO. Muito obrigado a todos. Thank you again, Dr. Kruger, Dr. Fernando, and Dr. Clarice. Thank you very much, everybody. Bye. Obrigado, Dr. Thank you. Obrigado, Clarice. Obrigado a todos. Foi um prazer. A pleasure. Bye. Bye.